Eu pego a minha arma, entro numa sala e atiro no indivíduo que está ali na sala. O meu desafeto, eu quero matá-lo. Eu quero matar meu desafeto. Eu quero matar o meu desafeto. Ó, eu quero matar fulaninho. Vou, me dirijo e disparo contra ele. Pronto, matei meu desafeto. Só que ele estava prestes a matar uma terceira pessoa. Uma terceira pessoa. Só que eu não sabia. Não sabia. Nesse caso, eu não posso reconhecer a legítima defesa de terceiro. Por quê? Eu não tinha conhecimento que estava agindo sob uma legítima defesa de terceiro. Sequer eu sabia que ele estava agredindo justamente uma terceira pessoa. Então, nesse caso, eu não poderia reconhecer a legítima defesa. Para que eu possa reconhecer a legítima defesa, é preciso que o indivíduo que está agindo, ele saiba que está agindo diante de uma legítima defesa, diante de um estado de necessidade, diante de um estrito cumprimento de dever legal, ou exercício regular do direito. Ele precisa saber que está agindo diante de uma excludente de licitude. Deu para entender? Ó, então, veja só. Esse elemento subjetivo, eles têm que estar presente em todas as excludentes de licitude. Não quer dizer que o indivíduo tenha que saber de um ponto de vista de um jurista. Ah, eu preenchi os requisitos objetivos direitinho, eu sabia que eu estava em legítima defesa. Não é esse conhecimento que o direito penal exige. Tá? Não é esse. É o conhecimento à luz do pensamento profano, do leigo. Pois eu sei que o indivíduo vai matar uma pessoa. Então, eu vou reagir, né? Está matando ali injustamente, está agredindo injustamente, então eu vou agir em legítima defesa, vou agir para defender aquela outra pessoa. Eu preciso que tenha ao menos essa sensação, esse conhecimento, certo? E aqui a gente vai entrar nas causas genéticas de exclusão da ilicitude. Causas genéticas de Anderson, eu exclusão tenho da uma ilicitude. pergunta. Sim. Quais são as causas legais de exclusão da ilicitude? Pois bem, vamos entrar agora nessa parte. Nas causas legais de excludência de ilicitude e tal. Nós vamos ter basicamente 4 causas legais. Gerais, né? Gerais. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular do direito. Causas legais. Causa supralegal de excludência da ilicitude, consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido. Nós vamos estudá-los todos, tá? Vamos entrar agora nessas causas legais, gerais, porque nós temos as específicas. Quais são as específicas? Aí depende. Elas geralmente estão inseridas no próprio tipo penal, né? Quando a gente estuda o tipo penal, os crimes em espécies, a gente acaba estudando essas causas específicas. Aqui, o tema dessa aula são as causas legais gerais, aquelas que estão previstas na parte geral do Código Penal. Deu para entender? Deu para entender? Deu, obrigado. Pronto. Sim, pronto. Vamos seguir aqui, tá? Vamos estudar o estado de necessidade. E aí, pessoal, vocês que estão cansados nesse sabadozão, final da tarde, me deem, por favor, mais 10% da energia de vocês, aquele finalzinho da energia. Aguenta firme, porque isso vai fazer toda a diferença. Concurso também é resistência, né? Então, me deem esses 10%, esses 10% de energia para a gente seguir aqui. Ó, a primeira causa que nós vamos estudar é o estado de necessidade. Causa genética. Muito obrigado, Marília. Marília está dizendo aqui para o pessoal que está gostando muito da aula, parabéns, muito obrigado. Fico muito feliz aqui com a sua presença e vamos seguir, né? Como diria Ari, pau na máquina. Ó, causa genética de exclusão da ilicitude. Estado de necessidade. Estado de necessidade, tá? Ó, artigo 24. Eu gosto de trazer a literalidade, porque muitas vezes, principalmente para quem faz concurso para a carreira policial, cai a literalidade e você precisa estar familiarizado com o texto da lei, porque vai ser cara a crachá. Como disse Ari, vai dar match, né? Então você vai olhar, vai identificar por esse é o texto, esse é o artigo que refere ao estado de necessidade. Você vai conseguir matar a questão, tá? E aqui eu já trouxe alguns pontos importantes
que o examinador costuma modificar, enfim, para você ficar ligado. Estado de necessidade, artigo 24 do Código Penal. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Fizemos a leitura. Você vai fazê-la outras vezes, até massificar, mas já vamos destrinchar cada coisa aqui. É por isso que você saiba, conheça o texto da lei, né? Boa parte das questões é texto de lei, mas se liguem só, o que é que geralmente os examinadores fazem? Eles substituem. Considera estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Aí ele bota aqui, por exemplo, atual e iminente. Ele bota iminente. Iminente não está aqui no artigo 24. Né? Iminente não, é atual. Se eu falar em estado de necessidade, o perigo tem que ser atual. Tá? Ó, que não provocou por sua vontade. E aqui, parte da doutrina. A majoritária, por sinal, refere a essa ideia aqui em que não provocou, remete a uma ideia, essa voluntariedade a algo doloso. Logo, para a parte da doutrina, se o indivíduo comete de maneira culposa, ele cria um perigo de maneira culposa, mesmo assim ele poderia avocar esse excludente de ilicitude, o estado de necessidade. Mirabete discorda, ele vai dizer, não, se ele provocou dolosa ou culposamente, ele não pode se valer do estado de necessidade, porque no caso da culpa, ele entraria lá no artigo 13, parágrafo 2º, o indivíduo que assumiu o risco, tem o dever de impedir o resultado, então ele não poderia alegar o estado de necessidade. Posição de Mirabete. O que importa é a corrente majoritária. Culposamente, ele poderia alegar, tá? Essa é a corrente majoritária. Eu nem poderia de outro modo evitar. Esse aqui é um outro elemento. É um modus dissenso. Então, tipo assim, aqui é o seguinte, se o cara que está exigindo, né, ou está se valendo do estado de necessidade, ele está numa situação de perigo atual que ele não provocou, ele tem que procurar o meio menos agressivo aos bens jurídicos. Por exemplo, se ele pode fugir, que fuja, tá? Então, por exemplo, se um animal raivoso ataca o indivíduo e ele pode fugir, fuja, não precisa matar o animal. Se ele mata o animal podendo fugir, ele não pode alegar o estado de necessidade. Direito próprio ou alheio. O estado de necessidade também pode ser para um direito próprio ou alheio. Né? Bom, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Não era razoável. Bom, e aqui a gente segue. Não pode alegar o estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. E quem é que tem o dever legal de enfrentar o perigo, Anderson? Geralmente o pessoal fala daqueles que têm o dever impostos pela lei. Por exemplo, o bombeiro tem o dever de salvar um indivíduo que está ali se afogando. Uma casa que está pegando fogo, o bombeiro tem a obrigação de entrar e resgatar as pessoas, o policial, enfim. Mas não é só os indivíduos que têm a obrigação impostos pela lei. Guilherme de Souza Nutti, por exemplo, ele traz como explicação disso aqui, pessoas que resolveram aceitar a obrigação não imposta pela lei, mas de uma relação contratual, como, por exemplo, o segurança de uma boate, o segurança de uma empresa privada, né? A babá que resolveu tomar conta ali de uma criança. Então, esse dever, para Guilherme de Souza Nutti, remete-se à ideia de um dever legal, mas de maneira geral, oriundo não só da lei,
como no caso dos policiais, bombeiros e outros, mas também de relações contratuais. Embora seja razoável existir sacrifício de direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Aqui, eu vou precisar falar com vocês de duas teorias, teoria diferenciadora e teoria unitária, acerca do estado de necessidade. Tá? Eu vou falar sobre isso. Se liga só, eu vou explicar isso aqui rapidamente, e quando chegar mais na frente eu vou explicar novamente, tá? Vou explicar novamente, para que você tenha um primeiro contato com a ideia, e depois eu repito para que você massifique, porque a gente aprende assim, pela repetição. Então me permita, por favor, ser repetitivo. Se eu estou sendo repetitivo, é porque eu quero que você escute isso mais de uma vez e guarde aí no seu coraçãozinho, tá bom? Rapidamente, uma dúvida aqui de Lucas no chat. Um exímio nadador que convida um amigo para atravessar um rio, alegando que ajudará esse amigo em caso de necessidade. Seria garantidor perfeito, artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, Lucas. Ele será um garantidor, é a figura do garante. Que nós estudamos isso também aqui já, quando nós estudamos nexo, causalidade, enfim, nós trabalhamos sobre a figura do garantidor. Tá? Então, exatamente, é um garantidor. Eu acho que se a dúvida era só essa, se nesse caso ele entraria na figura do garante, sim. Então, veja só para complementar essa ideia aí, Lucas. Um exemplo mais prático. O salva-vidas de uma piscina, de um clube. Ele tem o dever, ele tem a obrigação de impedir o resultado. Ele tem a obrigação de impedir o resultado. Se ele não fizer, ele poder responder a título doloso ou culposo, conforme o caso. Tá? Por exemplo, o indivíduo que é salva-vidas de uma piscina lá infantil, na noite anterior, ele bebe todas, senta-se lá no seu posto de trabalho e dorme, embriagado, tal qual um porco bêbado ali. Se uma criança vier a morrer, ele pode responder a título culposo. Tá? A figura da babá, que ela tem que tomar conta, tem que alimentar o bebê, e não alimenta o bebê, não quer alimentar. E o bebê vem a falecer, por exemplo, por inanição. Aqui, ela vai responder ali pelo homicídio a título doloso. Ela tem o dever de impedir aquele resultado. Até também se você está na praia, né, Anderson, por exemplo, com suas primas, alguma coisa do tipo. Uma amiga sua diz assim, olha meu filho, que eu vou tomar banho, e acontece alguma coisa com a criança, né? Você também tem-se lá a figura do garantidor naquele momento. Exatamente. Né? Exatamente. Você ali assumiu o risco, você assumiu o dever de impedir o resultado. Sabe aquela tia da escola que pega as crianças e leva para um passeio? Você está na praia, como Tamara disse, e alguém chega e diz, olha, dá para olhar minhas coisas aqui enquanto eu vou ali tomar um banho, tal. Fica olhando, você assume a responsabilidade de impedir que o resultado se produza. Se aquela coisa vai ser furtada, se vai ser roubada, você assume a responsabilidade. No caso do Rio Grande do Norte, lá, que a Marília colocou aqui, a gente também tem que observar que o garantidor também não é um super-homem. Se existe um caso fortuito, algo de força maior que impede que ele possa agir, ele não vai responder pelo resultado. Salvo engano, a questão lá no Rio Grande do Norte traz exatamente isso, que o indivíduo, ele, sei lá, ficava preso em um temporal, alguma coisa que ele não conseguia agir, ele não podia agir, ele estava limitado. E se ele está limitado, a gente não pode imputar a ele uma responsabilidade penal objetiva. Né? Esclarecido? Deu para entender? Que bom saber que vocês estão aqui comigo ainda. Que já estamos no nosso sábado passado, nós fomos até 8 horas. Não vamos nesse, tá? Não vou, né? Só estou pedindo 10% da energia de vocês. Esse sábado, mandem para cá essa energia para mim, mandem para cá essa energia, para que eu possa continuar aqui de maneira tranquila, né? E com muita força, e com muita garra. E isso parece que o examinador sente e bota essas questões na prova e a gente acerta. Tá? Então, voltando. Eu preciso falar para vocês de duas teorias. Teoria diferenciadora e teoria unitária. A teoria diferenciadora, as duas teorias, na verdade, ela leva em consideração a ponderação entre os bens jurídicos. O bem jurídico protegido, preservado, e o bem jurídico sacrificado. Eu faço essa ponderação.
Para a teoria diferenciadora, ela vai dizer o seguinte, se o bem sacrificado ela é de mesmo valor que o bem protegido, ou menor, mesmo valor, ou menor, eu tenho um estado de necessidade justificante, excluir a ilicitude. Porém, se esse bem sacrificado ele for superior, for de valor superior, eu teria o estado de necessidade exculpante. Seria causa de exclusão da culpabilidade. Terceiro substrato do conceito analítico de crime. Essa é a teoria adotada pelo Código Penal? Nananina, não. Não é adotada. Por quê? Olhem aí. O artigo 24, parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir o sacrifício do direito penal ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. Então, nós adotamos a teoria unitária. E se você tiver que anotar, anote isso. Nós adotamos a teoria unitária. Teoria unitária. O que é isso? Se o bem jurídico sacrificado ele é do mesmo valor ou de um valor menor que o bem jurídico preservado, eu tenho um estado de necessidade. O indivíduo não responde por crime. Exclui a ilicitude. Se eu não tenho ilicitude, eu não tenho um crime. Se o bem jurídico for de valor superior, o indivíduo responde pelo resultado. Porém, com a causa de diminuição de pena. De 1 a 2 terços. Fechou esse entendimento? Perfeito. Indolor. Passemos. Conceito de estado de necessidade. A gente já trabalhou muita coisa, mas como eu lhe disse, me deixe ser repetitivo para que você vá se familiarizando e as informações vá fluindo, tá? Conceito de estado de necessidade é a causa de exclusão da ilicitude que depende de uma situação de perigo. E aqui, essa situação de perigo é o que vai diferenciar de outras excludências de ilicitude, tá? Situação de perigo. Que perigo é esse, gente? Que perigo é esse? É um perigo atual. Perigo atual, tá? Nada de perigo iminente. Perigo atual. Cara, eu tô repetindo isso. Parece que eu tô vendo isso caindo na prova. Quando eu comecei a dar aquele exemplo aqui da aula passada, para diferenciar legítima defesa, estado de necessidade, quando está tratando ali de um animal, cara, eu repeti. E caiu lá na prova de agente da Polícia Civil no Rio Grande do Norte. Se o animal ele é atiçado por alguém, se o dono do animal, por exemplo, atiça o animal contra um terceiro, ele está usando aquele animal como se uma arma fosse. Como se fosse uma faca, como se fosse um revólver. Está atiçando com sua arma. Aí eu posso falar em legítima defesa. Mas, se o animal, por conta própria, um animal bravio, ele te ataca, um cão bravio, ele se solta e corre atrás de você, ninguém atiçou. Ele, por conta própria, te atacou, eu estou diante de um perigo. E se você reage, você está agindo sobre o manto da excludente de ilicitude chamada de estado de necessidade. Foi a questão da prova lá no Rio Grande do Norte. Tá? Quem assistiu a aula não perdeu a questão, marcou um pontinho lá. Tá? Conceito de estado de necessidade é a causa de exclusão da ilicitude que depende de uma situação de perigo, caracterizada pelo conflito de interesses lícitos. Gente, no estado de necessidade, nós não temos aqui interesses ilícitos, não. Os interesses são lícitos. Né? Interesses são lícitos. Dois indivíduos que estão lutando pelo mesmo colete salva-vida. O barco naufragou, só tem um colete e eles estão brigando. Claro que é lícito. Todo mundo tem o seu direito de defender a sua vida. Então é lícito esse interesse. Tá? Memorize essa característica. Ou seja, uma colisão entre bens jurídicos pertencentes a pessoas diversas que se soluciona com autorização conferida pelo ordenamento jurídico para o sacrifício de um deles para a preservação do outro. Então, aqui o direito penal permanece neutro. Né? Ele diz, se só tem um colete salva-vida aí, é lícito tanto a quanto a B defender a sua vida. Que vence o melhor. Que escapa do perigo aí o melhor. Ou o pior, depende do contexto. Mas guarde essa ideia que os interesses
discutido ali, né?